Então, mais uma vez, graças e paz, irmãos. Vamos ler nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Todos encontraram? Amém. Essa é a descrição da quinta trombeta. A palavra do nosso Deus diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão o desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro. E o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. E os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas. Por 5 meses. Tinham por rei sobre ele o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que escuta as orações dos teus servos. O Senhor é o Deus que abençoa os teus eleitos, que os protege, que os guia por caminhos de santidade, justiça, temor e amor, e os conduz à eternidade para o reino de glória. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos pelo privilégio de nos reunirmos em Teu nome e de poder conversarmos contigo e de aprender mais da Tua palavra. Ajuda-nos a desvendar a riqueza desse texto e poder entender como viver essa vida para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Clamamos a Ti, a Tua misericórdia e o Teu amor sempre. Por Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos agora no texto que narra em Apocalipse o toque da quinta trombeta. Nós já vimos até aqui 7 selos, as 4 primeiras trombetas, e agora temos a quinta trombeta. Então,
Nós já vimos, né, como acontecem as 4 primeiras trombetas, como elas narram um abalo cósmico da vegetação sendo destruída, o mar, a água potável, ou seja, vegetação, água salgada, água doce, e os astros, os luminares no céu, sendo abalados e destruídos na proporção de 1/3. Tá? Essa proporção de 1/3 apontam nada mais nada menos para a graça do Senhor, para a chance de arrependimento, para a misericórdia do Deus que permite que pecadores se arrependam, por mais pecadores que sejam. Então nós já vimos como a ação das trombetas, elas são uma resposta às orações dos santos que são narradas no 5º selo, quando os santos debaixo do altar clamam a Deus: Senhor, até quando o Senhor não vai realizar a sua justiça? Até quando o Senhor não vai vingar o sangue dos mártires, dos crentes que foram mortos? Até quando? Aí, qual é a resposta de Deus para aqueles homens? Para os mártires, as pessoas que estavam debaixo do altar, estão, na verdade. A resposta é: olha, até que todos sejam selados, vocês agora vão receber vestes brancas e aguardarem o selamento deles. E nós vimos, depois disso, um interlúdio acontecendo, com o Senhor ordenando que alguns anjos segurem os 4 ventos, para que a destruição não sobrevenha sobre a terra, até que os crentes sejam selados com o selo de Deus na testa. E nós já vimos que isso nada mais é do que a habitação do Espírito. A conversão não é nada mirabolante, mas ao mesmo tempo é extremamente sobrenatural. É um grande milagre podermos dizer que nós, em determinado momento das nossas vidas, saímos da impiedade, das trevas, para a luz, porque Deus foi tão bondoso a ponto de vir habitar em nossos corações. Então, as trombetas, elas apontam agora para a resposta da oração daqueles anjos, daqueles homens. Senhor, até quando? Agora o Senhor começa a julgar o mundo. É dito que um anjo, quando tem o toque da quando tem a abertura do 7º selo, um anjo leva as orações no incensário, pega uma brasa do altar de Deus e atira na terra, agora como resposta àquelas orações. E inicia-se a descrição dos toques das trombetas. Então, nos toques das trombetas, que é a resposta da oração dos santos, significa dizer, então, que cada vez mais o dia se aproxima, os tempos se abreviam para a vinda do Cordeiro. João, ele começa a descrever esse abalo, que vai haver bons teólogos que vão dizer que é literal, o abalo cósmico, e outros que é de ordem espiritual. Não temos como chegar a esse consenso, porque algumas imagens são tão incríveis e grandiosas que não tem como ser literais. Mas alguns aspectos podem ser literais. Então, a gente pega aqui o significado principal, primordial da mensagem. Qual é a mensagem? O Senhor está julgando o mundo. Por que Deus está julgando o mundo? Porque os homens amaram a criação, mas não amaram o Criador. Porque os homens foram desobedientes, pecaram espontaneamente, deliberadamente contra o Senhor. Então João, ele começa a fazer, nas 4 primeiras trombetas, uma referência clara, tá, às pragas do Egito. Ele começa a narrar a água se transformando em sangue, chovendo pedras do céu, na ideia de chuva de granizo. As águas doces sendo contaminadas, os astros escurecendo. Então, João faz essa clara referência com as pragas que sobrevieram no Egito, né, que vieram sobre os egípcios, quando eles retiveram o povo de Israel como escravos e não deixaram o povo sair para adorar a Deus. Esse era o pedido deles. Né? Era o pedido de Moisés a Faraó: deixe que a gente vá adorar a Deus. E ele fazia o quê? Endurecia o seu coração. E Deus enviava uma praga. E
praga desbancava os deuses egípcios. Então, temos aqui algumas verdades. Deus julgando os ímpios egípcios, Deus libertando o seu povo do cativeiro egípcio, Deus revelando o seu poder e domínio diante de todos os egípcios e diante de todo o povo da nação de Israel, e Deus apresentando-se como todo-poderoso. Essas coisas, as trombetas, elas carregam essa mesma conotação. O toque das trombetas revela que Deus está julgando os ímpios. O toque das trombetas revela que Deus libertará de fato o seu povo, trará vitória real para eles, porque a sua promessa está se cumprindo. Está revelando que Deus tem todo o poder e domínio, e portanto que Ele é todo poderoso, e que sua palavra está se cumprindo. De modo que os ímpios, ao verem isso, ficam aterrorizados. Tá? Então nós já vimos as 4 primeiras trombetas. Agora, na 5ª trombeta, a gente vai ver como se dá essa ação. A ação da 5ª trombeta, né, do toque da 5ª trombeta, ela é claramente mais espiritual que as outras. Ela tem uma conotação totalmente espiritual e muito, muito mais, como é que eu posso dizer, danosa para aquele que sofre as ações. O sofrimento causado pelo toque da 5ª trombeta é muito grande. É tanto que João, ele gasta, a gente tem aqui 12 versículos narrando como é que se dará a praga que sobrevirá da 5ª trombeta. Enquanto as outras trombetas têm 1, 2 versículos, essa tem 12 versículos. A descrição é bem maior. Isso acontece também nos selos. O 5º selo tem uma descrição maior. O 6º selo, uma descrição maior. O interlúdio e o 7º selo. Então, veremos uma descrição grande para a 5ª trombeta, para a 6ª trombeta, um interlúdio e a 7ª trombeta. De igual modo. Portanto, eu peço que vocês estejam atentos aí. Qualquer dúvida, obviamente, podem falar. Tá bom? Apocalipse 9, versículo 1 diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta, e aí João começa a narrar o que ele viu. E viu uma estrela que tinha, sabe, tempo passado, que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Então agora, eu quero convidar você para analisar com bastante calma esse texto. Porque ele é muito rico, na verdade, o texto da 5ª trombeta. Há 2 linhas de raciocínio aqui que a gente deve ter elas em mente de forma muito clara. Muito claras, para que a gente tenha um entendimento do que se passa. Uma linha de raciocínio é uma linha geral, que a gente olha as trombetas como um todo, certo? O conjunto do toque das trombetas. E outra linha de raciocínio é a ação desta trombeta específica. O que acontece quando esse anjo toca a 5ª trombeta. Então, tem 2 coisas acontecendo. Tem uma ação geral, conjunto das ideias que João está passando, e uma ação específica do toque da 5ª trombeta. Então, vamos analisar primeiro o contexto geral. O contexto geral diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta. Isso, obviamente, desencadeia uma nova visão para João. Agora, o que é que João vê? Qual é a visão de João? Alguém pode ler aí? Versículo 1, em voz alta. Qual é a visão de João? E vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Amém. Então, a visão de João primária é que ele viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E aqui me parece muito óbvio, quando a gente faz a leitura simples, obviamente, do texto corrido de Apocalipse, né, capítulo 8 e 9 juntos, que quando ele está dizendo que ele viu a estrela que tinha caído, ele está falando da estrela que caiu na 3ª trombeta. Não é verdade? Vejamos aí, capítulo 8, versículos 10 e 11. Capítulo 8, versículos 10 e 11. A 3ª trombeta diz assim: o 3º anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a 3ª parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Não é isso? Agora no capítulo 1,
1, versículo 9, capítulo 9, versículo 1, está escrito que João viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Então, se a gente analisa o contexto geral das trombetas, só existe uma estrela que foi narrada e descrita como caída do céu sobre a terra, que é essa estrela da terceira trombeta, que leva como nome Absinto, que tornou as águas doces em águas amargas. Tá bom? Então, primeiro, ele apresenta a decadência de um reino bestial, na segunda trombeta, não, um monte sendo cortado e lançado nos mares. É interessante, viu? Porque a gente leu o Salmo 46, né? E ele fala ainda que os montes se abalem, né? A gente leu há poucos instantes. E isso era uma visão para o povo hebreu muito interessante, porque para eles, quando tinha um monte, para eles o monte era a coisa mais estável e segura que tinha. É tanto que eles sempre falam, né, de cidades sobre o monte, né? Na linguagem hebraica, o monte representa normalmente uma estrutura firme e forte a ponto de ser comparado com reinos, né? Então, para o povo judeu, o monte quando abalava era um sinal do fim dos tempos. E João ele já trouxe essa imagem na segunda trombeta do monte cortado, caindo, uma espécie de meteoro no mar. Depois, ele traz uma estrela em chamas. Então a gente viu que o símbolo era um reino bestial sendo lançado ao mar, a decadência do reino bestial, causando, a sua decadência também causa grandes consequências. E depois o líder desse reino, uma estrela, caindo do mesmo jeito, em chamas. A gente já viu que essa figura de linguagem estrela, né, lembra os anjos da igreja lá do capítulo 1. Como João descreve, os anjos da igreja são as estrelas, que estão na mão de Cristo. Agora ele apresenta esse outro anjo, que obviamente não é uma figura boa, que é uma figura má, é um anjo mau, sendo lançado no mar, ou nas águas doces, na verdade, ou seja, caindo também em chamas, dando a ideia que o reino cai primeiro, depois cai também o seu líder. E essa figura para anjo é a única figura caída. Ambas as quedas trouxeram consequências. Um aos mares, que em alguns contextos o mar, tá, em Apocalipse vai representar o mundo inteiro. Por quê? Porque o mar representa o mundo? Porque é justamente o que liga, né, as nações. O oceano liga as nações. Naquela época, a gente viu, inclusive, que é uma consequência da segunda trombeta, o comércio marítimo sendo abalado, um terço das embarcações sendo destruídas. Então, o mar é uma coisa que liga o mundo, então é um sinônimo para o mundo. A gente vai ver a besta que surge do mar mais na frente, tá? E a gente viu as fontes das águas também sendo contaminadas por causa da queda da estrela, gerando uma grande crise. Então, João, ele certamente está usando aqui como pano de fundo para pegar para a sua figura de linguagem, para descrever a visão, aquilo que ele está enxergando, né, que é espiritual, obviamente. Ele está tendo uma visão e ele está pegando elementos bíblicos do Antigo Testamento para expor essa visão. E um dos textos mais diretos que ele pega para isso, claramente é o texto de Isaías, capítulo 14, eu convido você a abrir, Isaías 14, de 12 a 15. Eu já disse que nas trombetas a gente vai fazer muito passeio, né, nas escrituras, porque, enfim, a maioria das visões que João relata, ele relata em termos de passagens do Antigo Testamento, principalmente dos livros proféticos. Isaías 14, de 12 a 15, diz assim: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu já disse que esse texto, obviamente, ele não narra a queda de Satanás, né, como muitos pensam. Na verdade, ele narra a queda de um rei da Babilônia. Mas João agora está pegando essa figura de linguagem conhecida, né, para apresentar a queda desse anjo do céu. Esse anjo que ele viu cair, já havia caído, na verdade. Né? E também, aparentemente, ele está usando uma relação aqui com o que Cristo disse
né? Em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Convido você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Esse texto é muito interessante e muito intrigante para muita gente. 10. Lucas 10, 18. Vocês certamente já ouviram falar que em determinado momento do ministério de Jesus, ele dá uma comissão para 70 homens. É o famoso texto, a comissão dos 70, onde ele envia esses homens para outras nações, no meio do seu ministério, né, para pregar o evangelho para as pessoas. Para pregar o evangelho, ele dá recomendações para essas pessoas, né? Para entrar, para ficar na casa onde eles estiverem hospedados, eles ficarem lá, comer o que tiver. Se não for recebido, bater os pés, as mãos e ir embora. Não é? Esse texto é bem conhecido. A comissão que Jesus dá a 70 homens para pregar o evangelho. Não é? Bem, os 70 homens voltam e eles voltam extremamente... É interessante, porque esse texto vai ter uma ligação direta com as questões das trombetas. Esses 70 homens, eles voltam muito empolgados. E o motivo da empolgação está aqui, ó, versículo 17, Lucas 10, 17. Então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, olha o motivo da alegria deles. Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus tinha dito que eles fariam isso, expulsariam demônios. E eles ficaram impressionados. Apesar de terem sido comissionados por Cristo para essa missão, é de se impressionar. Porque não era uma coisa que acontecia comumente em Israel. Agora, isso significa que se os demônios estão se submetendo a discípulos quando falam do nome de Cristo, significa o quê? Chegou o Messias. Ele é o Messias. Porque se os demônios se submetem a mim quando eu falo do nome de Cristo, do nome de outro, então certamente ele é o Messias. Aí o que é que Jesus disse para aqueles homens? Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Olha, figuras de linguagem. E sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. Porém, no entanto, o motivo de alegria não é porque os demônios vão se submeter a vocês. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Qual o motivo real da alegria? Salvação. O motivo real da alegria não é demonstração de poder. O motivo real da alegria é Deus nos salvou. Mas tudo isso é importante. Essa figura dizendo, olha, eu vi Satanás caindo do céu. Ou seja, o poder do diabo sendo debilitado pela pregação do evangelho. Não é necessariamente que Satanás estava caindo em pessoa do céu, mas que estava tendo o seu poder agora debilitado por causa da pregação do evangelho. E o que acontece quando alguém ímpio, mau, perverso, tem seus poderes frustrados? O que acontece é que quem é mau fica irado, com ódio. Isso é a consequência natural de alguém perverso. E é isso que o diabo agora faz. Ele começa a propagar o seu mal, o seu ódio, de uma forma especial. Isso faz parte do plano redentivo de Deus. Então, possivelmente Satanás aqui, no capítulo 9, possivelmente Satanás é apresentado como esse anjo caído, que já havia caído ali, né, na descrição da segunda trombeta, que esse é o anjo que lidera os demônios do abismo. Certo? Possivelmente o próprio diabo, Satanás, ele é essa estrela absinto que lidera os demônios do abismo. Pode falar. Parece que eu tô na escola. Nesse trecho que Jesus fala, que nos dá autoridade perante o maligno, no caso, seria basicamente, no caso, nós termos autoridade perante o maligno quando falamos em nome do Senhor Jesus. Por exemplo... Para expulsar demônios. Exatamente. Isso. Mas não cabe, por exemplo, profecia, Não, não, aí já é outra... aí é outra história. Porque há orações, no caso, que as pessoas fazem no sentido de eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Isso não faz sentido. Você será livrado disso agora, nesse momento, Não, nesse exato momento.
Isso aí é... O nome dessa, isso não é profetismo, né? Essas pessoas assim, eu determino, né? Então isso aí você tá tomando lugar de Deus, né? Porque quem determina é Deus, né? Quem tem um plano... Quem detém o decreto eterno é Deus, né? Não a gente, né? Então esse papel não foi dado ao homem. Agora, de expulsar demônios, sim. E claro que isso é feito, obviamente, a Bíblia diz. Tem outros textos que revelam, né, os métodos como isso é feito, que é, obviamente, a gente tem que estar em comunhão com Deus para isso também. Mas é uma ação de súplica e não de autoridade exatamente. Nesse caso, que é contra os demônios, é de autoridade em nome de Cristo. Agora, para isso, tem que estar em comunhão com Deus. Atualmente tem essas Tem, manifestações de tem, autoridade, com autoridade? Tem. Expulsão de demônio, você fala, né? Uhum. Existe, viu? Não é uma coisa que a gente vê, assim, normalmente no dia a dia, mas tem sim, viu? E conheço pessoas que já viram e que já fizeram expulsões de demônios. Existe mesmo, não é brincadeira não. O fato de a gente não ver tão comum assim, né? É porque eu penso que os demônios hoje têm um nicho próprio de trabalho, né? Eles conseguem ter religiões próprias que as pessoas fazem isso como uma coisa boa. Né? Então, infelizmente, mas ainda existe sim casos de pessoas possuídas, tá? Bem, o toque da quinta trombeta nos revela algo mais. Porque o que João diz é, eu vi uma estrela que tinha caído. Significa dizer que a sua visão volta-se para a estrela que tinha sido caído no mar. É óbvio, né? Porque o poço do abismo está lá. Como está a estrutura do texto nos faz pensar. Né? No sentido, obviamente, da figura de linguagem que João usa. E o que João diz mais é que lhe foi dada a chave do poço do abismo. Então, o que acontece no toque da trombeta não é a queda. A queda acontece na terceira trombeta. O que acontece é que João viu essa estrela que tinha caído e o que acontece agora de novo é que lhe foi dada a chave do poço do abismo. Mário, Pode falar. essa estrela, no caso, que caiu, né? Na terceira trombeta, terceira, né? Isso. Porque fala que Satanás, ele, quando Jesus foi assentado... Eu já te perguntei semana passada, Uhum. mas não na minha cabeça. Quando Jesus foi assentado aos céus, foi levado aos Sim. céus, ele foi preso no abismo. Isso. Certo? Isso. Então, essa estrela que caiu é mais um anjo mau, óbvio, mas não é o próprio. Veja, é porque a gente tenta pegar a figura de linguagem de João e interpretar de modo literal. Né? A estrela caindo. Né? Quando a gente faz isso, a gente pode pensar nisso. Não, se Satanás está preso, ele não pode ser a estrela que caiu. Mas a figura pode englobar tudo isso. Tá? Há duas possibilidades de interpretação. Uma, ou que é o próprio diabo, Satanás, a estrela que cai. Certo? Eu fico com essa por causa do versículo 11, que diz o seguinte. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo. Tá? Então dá a ideia que esse reinado aqui, Satanás governa os outros. Mas pode ser que seja outro anjo de uma patente alta, outro anjo que eu falo demoníaco, né? Outro demônio de uma alta patente, um anjo demoníaco poderoso, pode também, não tem problema. Eu não sei se estou enganada, mas tem também em algum lugar da Bíblia, não sei se eu estou falando agora, mas que só Cristo tem a chave, que só Ele pode abrir. Tem, vamos ler agora. É o texto que a gente vai ler agora. Apocalipse 1:18. E aí, então, ele dá o poder a esse anjo. Isso. O que acontece é que esse poder é dado por Cristo. Justamente esse é o desencadear do toque da trombeta. O toque da trombeta não é a queda já aconteceu. E Satanás já está preso. Essa prisão, é porque a gente tende a interpretar essa prisão de algemas, né, como uma coisa literal, sem poder nenhum, mas significa um cerceamento de poder, uma redução de poderes, uma limitação de poderes. O que acontece é que agora ele recebe a chave, tá? Essa estrela que havia caído, veja, essa expressão, essa estrela havia caído, né? Dá uma ideia de coisa que aconteceu no passado. Né? Então, pode sim estar falando da queda não da queda de Satanás, quando ele deixou de ser anjo e virou um demônio, mas da sua prisão, da sua algema, certo? É porque a gente sempre pensa, se ele está preso no poço, ele não pode estar fora, né? Abrindo a tampa. É porque a gente tenta pensar a coisa em termos físicos, mas não é, Ele né? está preso, ele meio que governa a região de Israel. Sim, Né? sim, Assim. sim. Ele é o líder do mal.
Nesse aspecto é verdade. Então, mas assim, as duas possibilidades podem acontecer, tá? Ou pode se tratar de outro anjo, também muito poderoso e maligno, ou do próprio diabo. Existem muitos teólogos nas duas posições, eu fico com que é o próprio diabo, tá? Como o protagonista maligno aqui da cena. Mas se ele cai, então ele estava em cima, né? Então, ele estava como estrela que caiu, né? Isso, a estrela. O que é dito é o quê? Versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído. Ou seja, ele não está vendo a estrela caindo, mas ele está vendo a estrela que tinha caído, né? Do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo, tá? Então, a visão é bem espetacular naquilo que ele está vendo, mas simples de interpretar. Então, possivelmente, é o que eu estava dizendo, né? Satanás ele é apresentado como esse anjo aí do abismo. Agora, a parte interessante desse texto é que é Cristo que dá as chaves do poço do abismo. Alguém pode pensar, será que Deus pode agir assim? Entregar as chaves para que uma coisa má aconteça? A resposta é, até nas coisas más que acontecem, Deus é soberano. Significa dizer que Deus aprova o mal? Não. De modo algum. Compactua com o mal? Não, de forma alguma. Mas até os demônios têm que se submeter à vontade soberana de Cristo para o desenrolar da história. Tá? A gente vê isso em Apocalipse 1:18. Né? Esse que estive morto. Diz o quê? E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então a ideia de quem é que tem a chave da morte e do inferno? Inferno aqui como sinônimo desse abismo? Cristo. Cristo tem as chaves do inferno. Então, como a gente interpreta, né? Apocalipse 9:1, esse texto? Ele foi dada a chave do poço. E lhe foi dada a chave do poço. Quem deu? Cristo. Isso, Porque só ele tinha. Só ele tem a chave. E tem. Exatamente. Então, como é que a gente interpreta? O que é mais importante? Essa mensagem desse versículo 1. A mensagem é, Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Até para o desenrolar da história, o diabo não tem autonomia alguma para fazer nada. Se do céu não foi lhe dado a ordem para que realizasse as coisas. Para que a história se desenrolasse. Tá? Então, como sinal do juízo, tá? Como sinal da justiça de Deus, de Deus ouvindo a oração dos santos embaixo do altar, né? Como sinal da justiça de Deus, o verdadeiro dono e dominador, que é Cristo, ele entrega a chave do poço do abismo, do inferno ao diabo. Isso significa que o diabo ele não é soberano, tá? Está muito claro, o diabo não é soberano, ele não tinha essa autonomia, mas significa uma coisa, o diabo ele reina entre os demônios, tá? E ele só pode agir, obviamente, até onde Deus permitir. Até aqui. Tá, vai ficar muito claro que ele só pode agir até onde Deus permitir, que Deus começa a botar várias sanções. Você não vai destruir a vegetação, você não vai destruir, você vai tocar e nem vai poder matar. Só nas pessoas, e não é todas as pessoas, é naquelas que não têm o selo de Deus. E você não pode nem matá-las. E o tempo que você vai fazer isso é limitado. Então, a gente vai ver que até a ação do diabo ela é totalmente limitada por Deus. Pela soberania, pelo poder de Deus. Tá? A ação de Deus, né, de conferir essa liberdade cerceada, né, essa liberdade, mesmo que limitada ao diabo, aponta para um propósito muito maior, né, e futuro do seu plano perfeito que João está descortinando aqui por meio das suas visões para nós. Tá? João está descortinando isso por meio de visões. Então, em suma, o resumo disso é que é uma relação geral entre as visões das trombetas, há uma visão geral, né? Mas a partir da quinta trombeta, há uma grande intensificação das consequências do toque das trombetas. João mostra Deus no controle de tudo, de tal maneira que até o diabo, seguindo a sua natureza cruel, porque se ele segue a sua própria natureza cruel, quer ele fazer o mal, sua natureza maligna, né? Até o diabo, seguindo a sua própria natureza, ele contribui para o plano perfeito de Deus se realizar. Certo? Então, o que é que o diabo faz? Ele é mau. Ele faz maldade. Mas até na sua maldade que ele faz, ele está contribuindo para o plano perfeito de Deus
se realizar. A gente tem que ter em mente isso. Por isso que Apocalipse é um livro totalmente, apesar de visões escandalosas, assim, né? Muito espetaculares, Apocalipse é um livro extremamente reconfortante. A mensagem em todos os capítulos é: Deus está no controle. Portanto, como lemos no Salmo 46, não temos. Não há motivo para temer se o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é bom, perfeito e todo-poderoso, está no controle. Não há motivo para temer. Tá bem? Então, isso que nós vimos agora foi o aspecto geral da quinta trombeta, né? Como ela se relaciona com o todo. Agora, em segundo lugar, nós temos o aspecto pontual dessa mesma trombeta. Como ela se dará, né? Como se dará os juízos de Deus na quinta trombeta? Como é que esse castigo que sobrevém sobre os ímpios acontecerá? É isso que a gente vai ver agora, a partir do versículo 2. Tá? Diz assim: ela, a estrela, né, obviamente, ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram como a fumaça saída do poço. Então nós temos aqui a estrela, absinto, chamado de absinto. Particularmente eu entendo que é Satanás, que ele abre o poço do abismo. Foi dado a ele as chaves para abrir o poço. E Satanás ele recebe agora a liberdade de agir na terra de um modo mais abrangente. Veja, os poderes dele estavam cerceados, mas agora, por ocasião da aproximação com o fim, Deus permite que ele tenha agora um poder um pouco mais abrangente do que ele tinha. Tá? Então não devemos pensar, obviamente, né, numa prisão literal dos demônios no inferno, mas numa liberação para fazer o mal em uma esfera maior. Tá? É porque, lembrem, o João está pregando por meio de figuras de linguagem. Né? A gente não pode, eu já disse em outros momentos aqui, extrapolar a figura de linguagem e achar que a coisa está acontecendo fisicamente. Senão a gente perde o cerne da mensagem. O que está acontecendo aqui é que o diabo está recebendo do alto uma permissão para ter uma abrangência maior no mal que realiza. É isso que está acontecendo. Porque fato é que os demônios eles já atuam no mundo, né? A gente vai ler o Evangelho, que é antes disso, antes de se iniciar o princípio das dores, o fim dos tempos, né? Ou seja, esse texto, como nós lemos aqui em Lucas, o diabo já possuía muitas pessoas. Demônios já possuíam pessoas ao longo da história. Então, essa possessão pura continua acontecendo, né? E possivelmente continuará acontecendo até a vinda de Cristo. O que acontece agora é uma intensificação. A possessão demoníaca já é uma coisa terrível? É. Mas o que acontecerá agora, a influência exercida pelo diabo é uma coisa maior, mais danosa. Tá? Por isso que a gente tem que entender que essa prisão que o diabo sofre, né, com os anjos, com os demônios, estou falando anjo aqui no sentido mal, tá? Anjo caído, demônio, não é uma prisão literal no sentido de que eles não têm acesso algum. Uma vez que existem pessoas endemoniadas, hoje existia antes de Cristo. Né? Então eles têm certa influência. Agora, até onde vai a sua influência? É isso que nós vemos aqui, que ela agora é ampliada. Tá? Então, a visão da abertura do poço, do abismo, gera uma consequência. Olha a consequência que acontece, o que acontece, né? A consequência. Né? E dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Tá? O que é que isso simboliza? Será que João está narrando de fato um poço que foi aberto? Que os demônios estavam presos num lugar fixo, porque você tem que imaginar então que o inferno fica na terra, debaixo do mar. Será que é isso? É óbvio que não. Né? Até porque seres demoníacos são seres espirituais. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente não pode extrapolar a figura de linguagem que João está tratando aqui, como eles sendo seres físicos propriamente dito. Tá? Então, a figura de linguagem é o poço sendo aberto e saindo um enxame de demônios agora para fazer o mal. Ou seja, é como se fosse assim um aval. Vão e façam estrago. Agora, esse estrago não é universal. Vocês têm um certo limite. Agora, a figura de linguagem que João traz é de uma grande fumaça
saindo, como quem está saindo de uma grande fornalha. O que é que isso simboliza? Qual o significado disso? Então João traz novamente à tona a mensagem da escuridão que já havia acontecido nas outras trombetas, nas trombetas anteriores. Na quarta trombeta, né? O céu se escurecendo. Então, essa mensagem ela é repetida, tá? Não como um novo ato, mas como uma consequência disso. Essas trevas, essa fumaça que sobe e acaba com a luz, né? Ela tem um significado de cegueira espiritual, né? Ela causa cegueira espiritual. Na verdade, essa é a principal ação demoníaca, né? É cegar as pessoas para não enxergar a verdade. Só que essa cegueira agora, ela não é acompanhada, essas trevas de cegueira, elas não são acompanhadas apenas com a descrença, mas também com desespero. Essa coisa é acrescentada à cegueira espiritual. O desespero do pecador ao ver o mundo entrando em colapso. Ao ver estar prestes à volta de Cristo, a ponto de eles dizerem: quero que o monte caia sobre mim, que me esconda, porque eu não posso escapar da ira do Cordeiro. Então essas são as ações diabólicas. Causar dor, espanto, desespero, tirar a dignidade dos homens, esconder a luz de Deus. É isso que ele tenta fazer. Não é? É isso que ele tenta fazer. Em Êxodo 10, de 1 a 15, está relatada a praga de gafanhotos, que ocorre justamente por causa da dureza do coração dos ímpios. Eu convido você a abrir Êxodo 10, de 1 a 15. Como a gente vê, João ele recorre a vários textos da Escritura para apresentar sua mensagem. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: vá falar com o faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Quem foi que endureceu o coração? Deus, né? Tá claro, né? Soberania de Deus agindo para que a sua justiça ficasse clara, o seu poder também. E para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Ó, praga de gafanhoto causando uma cegueira, né? Não vai ser possível ver o chão. Comerão o restante que escapou e o que restou depois da chuva de pedras. E comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso o que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a vegetação da terra, tudo o que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste, todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu,
o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores, que a chuva de pedras não havia destruído, e não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então, esse é o relato da praga de gafanhotos no Egito. Acredito que todos conhecem, né? Agora, o mesmo ocorre aqui em Apocalipse 9. Só que não literalmente. João pega emprestada essa figura de linguagem da praga dos gafanhotos, que no Egito foi literal, para aplicar uma verdade agora diferente em Apocalipse. Então temos aqui a fumaça do abismo, que parece vir de uma grande fornalha, aponta para o juízo de Deus a Satanás e a seus anjos. Esse juízo que se estenderá a todos que rejeitarem a luz de Cristo. Observe, quando a tampa do poço é aberta, que sobe a fumaça, João diz assim, que sobe uma fumaça como quem vem de uma grande fornalha. Não é? Um símbolo usado, obviamente, para a condenação que Deus aplicará sobre os ímpios. Mostrando que esses seres, eles já estão com a sua condenação decretada. O que é que eles vão fazer agora? Qual é o ministério deles? Cegar, propagar essa condenação ao mundo. Tá? Propagar essa condenação ao mundo. Coisa que a gente já sabe, esse é o papel do diabo. Tá? Trazendo escuridão, né, a todo aquele que rejeitar de fato a luz de Cristo. Então, a gente tem em Apocalipse figuras de linguagem muito interessantes. Na verdade, outros textos com figuras diferentes que apresentam a mesma verdade. Vamos dar um passeiozinho aí. Apocalipse 12, do versículo 7 ao versículo 12, João traz uma nova visão mais clara sobre esse mesmo tema. Ó, Apocalipse 12, de 7 a 12 está assim. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha como essa esclarece muito, né? Esse novo ciclo mais na frente de Apocalipse esclarece muito. E ele aqui apresenta sempre o próprio diabo sendo esse lançado à terra e o mar. Tá? Capítulo 13, Apocalipse 13, de 1 a 10. A continuação traz essa mesma imagem agora, com a nova figura. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu.
Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Que versículo, meu Deus. Isso é forte, né? Nossa, muito. Apocalipse 16:10 diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça, aqui são o ciclo dos flagelos, né, das taças. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Ó, uma figura de linguagem que parece muito com o que vai acontecer, né? As trevas assumindo as pessoas com aquela dor excruciante a ponto de morder a própria língua por causa da dor que sentiam. Então, a gente tem aqui ciclos futuros de Apocalipse trazendo essa mesma visão mais na frente, né? Apontando o diabo como esse enganador, como alguém que recebe agora um novo domínio para fazer, para espalhar o seu mal, e as pessoas que sofrem ela contra esse mal, né? São justamente aqueles que não perseveram na fé, né? Aquele que persevera na fé irá até o fim com o Senhor. Então, de modo geral, a quinta trombeta aponta para o ministério diabólico do engano e, como nós vimos também nesses textos, da acusação. Ele é o grande acusador, a antiga serpente, o dragão perverso, né? Que faz isso. Esse é o papel do diabo, de acusar. Tá? Essa acusação ocorre em vários níveis, né? Não só diante de Deus, né, como quem quer acusar, mas em nós mesmos, né? Assim, você é um pecador, você não merece, isso que você fez é imperdoável, né? Quantas vezes, né, a gente não recebe essas acusações diabólicas por causa do nosso pecado, sendo que Deus já nos perdoou, né? Já nos livrou de tal pena. Tudo bem, gente, até então? Complicado? Pode falar alguma coisa? Não, pode falar. Eu não vou falar, não. Eu não vou falar, não. Ah, tá. Meu Deus. Diálogo. Quer falar? Não. Ah, tá. Então vocês lembram quais são as palavras naquele dia emblemático que Pedro citou em sua pregação em Atos capítulo 2? Naquele famoso texto do estabelecimento da igreja de Jerusalém, no dia de Pentecostes. Pedro cita um texto do Antigo Testamento como cumprimento daquela cena. Alguém lembra qual é esse texto? Aquela famosa pregação de Pedro que se converte 3.000 pessoas. Ele diz, hoje se cumpriu. Está escrito em Joel, capítulo 2. Eu convido você a abrir aí. Joel, capítulo 2. Joel 2, de 28 a 32. Deixa eu só, enquanto isso, botar um gole d'água aqui. Joel 2. Joel 2, de 28 a 32. A palavra de Deus diz assim. Pedro cita esse texto quando ele está pregando lá no dia de Pentecostes. Tá? Ele diz, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça.
O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Me parece que quando Pedro cita esse texto, não acontece tudo não lá em Pentecostes, né? Desse texto. Tá faltando algumas coisas acontecerem, né? Que a gente chamaria isso aqui de profecia de duplo cumprimento. Cumpriu-se lá e mais na frente. Só que esse texto de Joel é interessante. A gente vai ver mais na frente, ainda hoje, se Deus quiser, eu não sei que horas são. Dá tempo. Quanto tempo tem já de estudo? Dá tempo, eu acho. A gente vai ver 21 e 23. a gente vai ver outras relações desse texto com a quinta trombeta. Então João, ele traz mais imagens para o toque da quinta trombeta, tá? Apocalipse 9, versículos 3 e 4 diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Eles foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhe foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Então João agora apresenta o quinto flagelo das trombetas, como uma praga, né, de gafanhotos. E esse, obviamente, ele está fazendo uma alusão aqui a Êxodo 10, mas também ao começo desse texto de Joel 2, que a gente vai ver mais na frente. Claramente, João está falando de uma forma simbólica. Não imagine que daqui a uns dias um poço vai se abrir e sair um monte de gafanhoto da terra. Tá? Porque não é isso que João está falando. Como é que a gente sabe que não é isso? É quando a gente ouve a voz de Deus dando uma ordem para os gafanhotos, como seres inteligíveis. Gafanhoto é um ser inteligível? Não. Não é um ser racional. Não é? A gente vê Deus dando ordem para os gafanhotos e características que os gafanhotos não possuem naturalmente. Então mostra que aqui a figura de linguagem é simbólica. Ele está dizendo que vai acontecer uma coisa. E João usa essa expressão porque a praga de gafanhotos era muito devastadora. Então, fazendo uma alusão com aquele povo que tinha um conhecimento sobre quão devastadora era uma praga de gafanhotos, fazendo uma alusão agora para uma praga como essa vindo contra a humanidade, com o mesmo poder contra a humanidade. Eles teriam uma noção de quão severa era a punição que Deus estava agora trazendo sobre os ímpios. Tá? O que é que tem no abismo? Vamos lá. Uma grande fumaça aponta para trevas, cegueira, juízo de Deus. Essa fumaça sai da fornalha, né? Aponta para o destino eterno dos ímpios. Lá tem uma praga de gafanhotos. Só que esses gafanhotos são apresentados não como gafanhotos, mas como escorpiões, né? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e lhes foi dado poder como poder que tem os escorpiões da terra. Então, não é um gafanhoto comum. Não causam dano à erva. Eles não podiam causar dano à erva. Ele causa dano apenas às pessoas. E não é a todas as pessoas. São os que não têm o selo de Deus na testa. Ou seja, o Senhor está apresentando aqui seres com intelecto e muita maldade. E muito poder. Porque a picada de um escorpião, para quem já tomou e sobreviveu, é uma coisa extremamente dolorosa, agonizante. Meu avô tomou, pai, e sobreviveu, passou muito fumo. Disse que o remédio é fumo. Foi no médico, o pai dele levou, ele era novinho, e tomou uma picada de. Já foi por caranguejeira, por escorpião, por meio mundo de coisa. E sobreviveu de tão bom que ele é. Então, a figura de linguagem é essa mesma, de uma coisa extremamente dolorida e agonizante. Só que aqui, os seres descritos não são bichos, né? Não são pragas, mas os próprios demônios. Tá? Aqui é a ideia que são demônios. Então, nessa quinta trombeta, é inegável que a ação maldita dos demônios, comandados por Satanás, é direcionada apenas aos ímpios. Tá? Eles não causam dano àqueles que têm o selo de Deus na testa.
Então existem duas possibilidades de interpretação. Ou eles não causam dano porque eles não atacam os crentes de nenhum modo, ou eles não causam dano porque o crente que é selado não é abalado pelo poder diabólico. Atacam por sua maldade, mas ineficazmente. Tá? Então existem essas duas possibilidades. Tá? Eu prefiro pensar que a praga é literalmente direcionada aqui aos ímpios, tá? Propriamente dito. Eu estou falando aqui do que diz respeito ao flagelo da quinta trombeta. Porque a gente sabe que o diabo tenta os crentes. Tá? Inclusive, esse é o conteúdo da pregação do domingo também, uma vez que veremos a tentação de Cristo, e Cristo mesmo foi tentado, que dirá nós, né? Que dirá nós. Tá bom? Então, a verdade que está sendo expressa aqui, quando ele diz que eles não vão atingir aqueles que têm o selo de Deus na testa, a verdade é, Deus protege os eleitos. De que Deus protege os eleitos? De que é que Deus protege os crentes? A resposta é muito simples. Da apostasia, da cegueira espiritual. Deus faz com que os crentes perseverem na fé. De modo que a ação contra os eleitos, né, se houver, é ineficaz. Tá? A ideia é bem simples. Deus protege e sustenta a sua igreja. A efetividade desse tormento é contra os ímpios. Então vejamos o que João diz, versículo 5. Também não lhes foi permitido que os matassem. Até contra os ímpios eles não podiam matar. Tá? Também não lhes foi permitido que os matassem. Mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Ou seja, é uma coisa muito dolorosa. Só que essa dor aqui não é física. É uma dor espiritual. Pode somatizar-se e chegar a ser uma dor física? Pode. Né? Mas a ideia aqui é que a dor é espiritual. Né? É uma agonia terrível. Então não foi dado aos demônios um domínio total, mas parcial. E é interessante que João escreve aqui que até o período de tempo é limitado, né? Por 5 meses. O que é que indica isso? Né? Esse período de 5 meses. É um indício simbólico, né? De que esse tempo é passageiro. É curto e passageiro. Agora, por que a escolha de 5 meses? Né? Por que João escolhe? Aqui é uma coisa simples. É porque aquele povo conhecia que normalmente uma praga de gafanhotos durava esse período. Era um período breve, entre aspas, né? Da praga de gafanhoto. Tá? Então, ele usa essa figura de linguagem também, que era um entendimento curto da duração da praga dos gafanhotos. Tranquilo? Esse é um tormento agonizante, né? A dor espiritual e emocional aponta para o desespero, né, da iminente condenação, do mundo entrando em colapso, as pessoas entrando num estado de trevas mentais, espirituais, a ponto de temerem a morte. Então parece que em toda a narrativa das trombetas, João tem em mente o texto de Deuteronômio 28. Em toda a narrativa das trombetas, João tem em mente o texto de Deuteronômio 28. Então, vamos ver aqui alguns versículos de Deuteronômio 28. Quinto livro da Escritura. Deuteronômio 28. A gente não vai ler esse capítulo completo, apesar de ele ser muito interessante. Mas é muito longo. Deuteronômio 28, 15. Esse é um famoso texto de quando Moisés sobe ao monte, ele começa a falar sobre as maldições, bênçãos e maldições daqueles que, bênção para quem obedece à lei e maldição para os desobedientes à lei, não é? Depois de proclamar a repetição da lei. Então, Deuteronômio 28, 15 diz assim: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas as maldições. Tá? Então, Deus começa dizendo, todas as maldições. Que maldições são essas? As que eles já conheciam pela vivência, né? Aqui é no final da peregrinação no deserto. Então virão sobre todas as maldições. A gente vai ver, versículo 16, de 16 a 27, diz assim:
Malditos serão vocês na cidade, e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar, e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar, e da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. Os céus sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a sua terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, o que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. Então, olha a consequência da desobediência a Deus, a lei de Deus. Mas, versículo 28 e 29 diz: o Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, ou seja, sem ver, né? Apalpando, como cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Versículo 60 desse texto. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. Não parece aqui uma profecia das trombetas, né? Apesar de não ser direto isso, mas tem essa conotação aqui. De 65 a 67 diz: nem ainda entre as nações vocês terão descanso, nem a planta dos seus pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. A vida de vocês estará suspensa como por um fio diante de vocês. Terão pavor de noite e de dia não terão certeza de que irão sobreviver. Pela manhã vocês dirão: ah, quem dera já fosse noite. E à noitinha vocês dirão: ah, quem dera já fosse de dia. Isso pelo pavor que sentirão no coração e pelo espetáculo que terão diante dos olhos. Então, muito grave, né? As consequências de desobedecerem a lei de Deus, de desobedecerem o mandado de Deus, né? Uma vez que Deus fez grandes sinais com aquele povo ali no deserto. João parece que ele está pegando esse texto e ele está aplicando essas maldições que Moisés proclamou ao povo de Israel, só que ele está aos que se tornassem desobedientes, né? Só que ele está aplicando agora para todo mundo. Essas pragas, esse temor, as pragas do Egito, as moléstias, né? O desespero emocional, mental e espiritual, vindo sobre todos os desobedientes, os impenitentes, né? E João continua. Apocalipse 9:6. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Então esse é o efeito terrível, né, da tormenta demoníaca. O medo, o espanto, a agonia, a ponto de querer procurar a morte, mas a morte fugir deles. É o desespero, né, da acusação diabólica, uma vez que esse é uma das armas do diabo, a acusação, né, de que serão condenados. Os ímpios percebem que estão perdidos, que desperdiçaram a vida com as coisas fúteis do mundo. Não é? Bale, ele escreve que eles perceberão que construíram a sua vida sobre a areia. Eles perceberão que construíram e desperdiçaram a sua vida, porque fizeram tudo sobre a areia. Não é? E quando a queda vem, como Jesus diz, é grande a sua ruína. Mas isso é interessante porque, apesar de perceberem isso não é o mesmo que se arrepender. Está muito claro lá no 6º selo, né?
quando eles dizem, olha, quem que pode escapar da ira do Cordeiro? Já era, o Cordeiro está irado. Quem vai poder escapar do juízo de Deus? E eles pedem para os montes caírem sobre eles, né? Tentam se esconder nas cavernas. Mas em momento algum é dito que na cabeça deles passa o desejo de pedir perdão pelos pecados, que é de graça, né? Por que isso não acontece? E aí, por quê? Porque o arrependimento verdadeiro é obra do Espírito Santo, né? Então é interessante isso, que por mais que sobrevenha a desgraça terrível e a iminente condenação, o ímpio mesmo, ele nunca vai, por si só, chegar à conclusão que ele precisa se arrepender de seus pecados. Por mais que saibam isso, por mais que o evangelho já tenha sido pregado a eles, a arrogância é tão grande que eles se sentem revoltados contra um Deus que julga. Quer ver isso? Experimente você pregar o evangelho para algumas pessoas, principalmente para aqueles que se acham intelectuais demais, e dizer, olha, você precisa se arrepender para ser salvo. Aí você vai ver as pessoas se irarem, porque você está dizendo que elas não são dignas, que a vida delas não é perfeita, que elas têm fraquezas morais, que elas desagradam a Deus. Quantas vezes eu não já vi isso? A pessoa olha para você e diz, você quer dizer que você é melhor que eu? Você pode desenhar a graça. Eu estou dizendo, não, não sou melhor que você. Eu também tenho que fazer isso. Pela graça desse Senhor. Você está dizendo que você é melhor que eu. Isso é muito comum. Que só pela fé pode-se entender uma coisa que pra gente é tão óbvia e simples. A gente é digno de condenação. E Deus salva pela graça. Aquele que se aproxima de Cristo pela graça, esse é salvo. Quem não se aproxima, não é salvo. Então, esses homens, por mais desesperados que estejam, e por mais claro que seja a ação de Deus na vista deles, eles sabem, é Deus que está fazendo isso. Não passa pela cabeça deles a ideia de se arrepender. Quer um exemplo claro na Escritura? Faraó. Não é? Faraó viu tudo, não foi que Deus fez? Mas ele sabia, chegava um momento que ele, meu Deus, está desgraçando a minha terra, meu reino. Vão adorar. Quando estava na hora do povo sair, ele endurecia o coração e dizia, não vou deixar vocês sair, não, fica. O que é isso, se não a impiedade? Se não a incapacidade de enxergar o amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, mesmo sabendo que era Deus que estava realizando aqueles atos. Aquilo ali que aconteceu no Egito, parece que agora está sendo pintado com uma cena muito maior, de forma universal no mundo. O mundo sofrendo a punição, os ímpios desesperados, os crentes tranquilos, né? Porque sabem, não, Deus está realizando isso. Graças a Deus já me arrependi. Só estou esperando o dia de encontrar com o meu Salvador. E os ímpios desesperados, e agora? Mas de modo algum passa pela cabeça deles arrependimento. A menos que seja um eleito. E Deus usará muitas dessas tormentas